Conteúdo: posições relativas ponto e plano. Habilidade: determinar a posição relativa entre um ponto e um plano, entre pontos e entre retas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de matemática do segundo ano. Você viu aí na nossa chamada? Nós vamos trabalhar hoje com ponto e plano. Nós temos aí posições entre esses dois elementos para a gente analisar juntos aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Então acompanhe comigo e vem aí ver comigo a nossa primeira cartela. Vamos lá. Olha aí, as posições relativas só referentes a ponto e plano, tá bom? Então olha só. Como o ponto ele é um elemento do plano, dizemos que ele pertence ou não ao plano. Então a gente já viu que os nossos conceitos, nossas premissas, né? Ponto, reta e plano. E nesse caso nós estamos analisando somente o ponto e o plano, tá bom? Então olha só, dados um ponto P e um plano alfa, lembrando que ponto a gente nomeia com letras maiúsculas no nosso alfabeto e plano a gente nomeia com as letras gregas. Então, nós temos aí que P pertence a alfa. Tá? Isso quando o ponto está ali dentro, né, do nosso plano, está contido ali no nosso plano. Ou o ponto P não pertence. Esse tracinho aí significa que ele não pertence ao plano alfa. Então, ele está fora do plano em questão. Tá bom? Para a gente analisar aí com calma, vamos ver aí a nossa próxima cartela. Então, nós temos aqui na nossa imagem dois planos. Vocês podem observar aí que nós temos agora aqui um plano alfa, que é esse que está aqui na horizontal, né? E um plano beta, que ele está aqui na vertical. Tá com aí uma cor diferente, justamente para destacar essa diferença dos dois planos. Então, aqui nós temos distribuídos alguns pontos, tá? Você pode observar aí que nós temos alguns pontos que estão pertencendo aí ao plano alfa, alguns pertencendo ao plano beta, temos alguns que estão pertencendo aos dois planos, tá? E tem um outro aí que está fora dos dois planos. Então a gente vai fazer a seguinte análise, vamos olhar ponto a ponto e verificar qual é a situação deles, tá? Começando, por exemplo, aqui com o ponto F, esse aqui, ó, ponto F. Perceba que o ponto F, ele está contido aqui no plano beta, que é esse vertical, tá? Então, para ele, nós utilizamos a seguinte simbologia. F pertence ao plano beta, tá? Ao mesmo tempo, esse mesmo ponto F, como ele pertence ao plano beta, ele ao mesmo tempo não pertence ao plano alfa, ele não está aqui contido nesse plano que está na horizontal. Então, a mesma análise a gente faz com o plano alfa, só que dizendo que o ponto F não pertence, né, a gente utiliza aquele tracinho, ele não pertence ao plano alfa, tá bom? Depois do ponto F, a gente vai analisar agora o ponto H. Esse ponto H, ele está flutuando. Perceba que ele não está nem no plano alfa e nem no plano beta, tá? Então, especificamente aqui para o ponto H, a gente diz que ele não pertence, né? A gente utiliza nosso tracinho para dizer que ele não pertence ao plano alfa e que também esse ponto H não pertence, tracinho de novo, dizendo que ele não pertence ao plano beta, tá? Não pertence nem a um e nem a outro, ok? Então, bora fazer a seguinte análise agora. Vamos olhar aqui, ó, esse ponto G aqui, ó. O ponto G lá no outro ponto, lá do outro lado. Isso, o ponto G. Percebo que ele está pertencendo aí ao plano alfa, né? Ele está aqui nesse plano horizontal, mas não pertence ao plano beta, esse vertical. Então, a gente diz que o ponto G pertence ao plano alfa e, ao mesmo tempo, a gente diz que ele não pertence ao plano beta. Então, tracinho para dizer que ele não pertence ao plano beta. Agora, a gente vai para um detalhe curioso. Vamos analisar agora aqui, ó, esse ponto M. Perceba que o ponto M, ele está aqui numa reta, né? Essa reta vermelha aqui, ó. Ele e o ponto I também, eles estão nessa reta, que é resultado justamente desse cruzamento dos dois planos, o plano alfa e o plano beta. Essa reta aí, a gente chama aí que a gente diz que ela é um resultado de uma interseção entre planos, né? Uma reta que é resultado aí dessa interseção entre os dois planos. Então esse ponto M, ele pertence justamente aos dois planos.
O ponto H, que a gente analisou agora, ainda há pouco, ele não pertencia a nenhum dos dois, né? No caso do ponto M, ele já pertence aos dois planos. Pertence tanto ao plano beta quanto ao plano alfa. Então a gente diz que ele pertence ao plano alfa e pertence também ao plano beta, ok? E se a gente analisar aqui o ponto J, ele pertence ao plano alfa, mas não pertence ao plano beta. O I é a mesma situação aí do M, né? Pertence aos dois. E assim a gente nomeia, a gente classifica, né? Esses elementos pertencendo ou não aos nossos planos, ok? Vamos seguir em frente aí com mais informações. Olha só, as nossas posições relativas entre pontos, tá? Dados dois ou mais pontos no espaço, eles são chamados aí de colineares, tá? Ou então coplanares. Vamos diferenciar os dois. Quando eles são colineares, é justamente quando uma reta passa por todos eles, tá? Quando a reta passa por todos esses pontos, pode ser aí 2, 3, 4, dependendo aí da quantidade, se uma reta passar por todos eles, nós dizemos então que esses pontos são colineares, tá? Agora, se não passar por todos, se ficar um de fora, aí a gente diz que eles não são colineares, tá bom? Aí, então, nós temos uma reta que não passa por todos os pontos. E dessa mesma forma, esse mesmo raciocínio, a gente utiliza aí essa classificação aí, coplanares, tá? Só que agora é com relação ao plano, tá? A gente tem um plano, se todos os pontos estiverem contidos nesse mesmo plano, então eles são coplanares, tá? E se por acaso nós tivermos um único ponto que não está no plano, ou seja, está fora aí do nosso plano em questão, então eles não são coplanares. Então são essas duas classificações que a gente tem aí para as posições entre os pontos, tá bom? A gente vai utilizar muitos desses conceitos, tá bom? Vamos apresentar aqui um pequeno vídeo mostrando exatamente essa definição. Vamos lá. Muito bem, então vocês estão vendo aí os pontos A, B e C, tá? Por que a gente pode dizer que eles são colineares? Porque quando a gente traça uma reta que passa exatamente por esses três pontos, né? A gente contempla, então, esses três pontos com a reta, né? Eles vão pertencer à reta. Então, toda vez que isso ocorre, nós dizemos aí que eles são colineares, tá bom? Ok. E da mesma forma, seguindo aí o mesmo raciocínio, a gente diz que o ponto D, E, F, nessa imagem, a gente pode dizer que eles são coplanares. Por quê? Porque tanto o ponto D, ponto E e ponto F estão dentro desse plano aí, que a gente não nomeou, mas pode ser um plano alfa, um plano beta, tá? Como os três estão exatamente dentro do plano, tá? Estão pertencendo ao plano, então a gente pode chamar eles de pontos coplanares, beleza? Vamos ver agora o nosso vídeo mostrando aí mais um exemplo desses conceitos. Temos aí o ponto E, o ponto F e o ponto G. Percebam aí que eles não estarão alinhados, olha só, estão aí com um desvio, não é? E se a gente tentar traçar uma reta que contemple aí os três pontos, a gente não vai conseguir. A gente vai precisar utilizar mais de uma reta para poder criar aí algo que contemple os três, não é? Então, quando a gente não consegue, com uma única reta, contemplar aí os três pontos, a gente diz, então, que esses três pontos não são colineares, eles não estão alinhados, ok? E seguindo essa mesma lógica, esse mesmo raciocínio, a gente vai mostrar agora pontos que não são coplanares. Vamos ver a nossa imagem. Olha aí, pontos D, E, F e G. A gente viu ainda agora que o ponto D, E, F pertence ao mesmo plano, né? Estão aí contidos no mesmo plano, eles pertencem ao plano aí, tá? E se você analisar, o G, o ponto G, ele está aí flutuando. Olha aí o ponto G flutuando. Está aqui o ponto G, ó. Ele não faz parte aqui desse plano. Vamos chamar aqui de plano
alfa. Ele não faz parte desse plano alfa. D, E, F estão contidos no plano, mas G está flutuando. Então, quando nós temos aí pelo menos um que fique de fora do plano, a gente não pode dizer que esses pontos são coplanares. Nesse caso, então, a gente diz que eles não são coplanares. Tá bom? Vamos seguir em frente agora, fazendo mais análises com relação a essas posições. Olha só, então, com relação às retas. Verifica aí comigo. Vamos analisar agora as posições relativas entre duas retas. Temos aí, primeiro, as retas coincidentes, tá? Coincidentes, você falando aqui essa palavra coincidentes, parece muito, né? Coincidência. Exatamente isso, tá? Quando duas retas possuem dois pontos distintos em comum. É que nem você vai lá passear num determinado local e por um acaso você encontra lá o seu amigo, né? Ou então você encontra lá o seu familiar, né? Vocês não combinaram, mas vocês acabaram de se encontrar. Então isso é uma coincidência. É exatamente o que acontece aqui, ó. Nós temos aqui, não parece, mas nós temos aí duas retas, tá? Temos uma reta R e também temos uma reta S, tá? Lembrando que as retas a gente nomeia aí com letras minúsculas, tá? Então, o nosso S aqui não parece, mas ele é um S minúsculo, tá? Ele é que nem esse S que a gente escreve assim, tá? Então, se a gente observar, nós temos aqui, por exemplo, uma reta S, que eu vou traçar aqui de amarelo, tá? Na mesma posição, na mesma direção, tá? E ao mesmo tempo, nós temos uma reta R, tá? Por cima dele, ó. Na mesma posição, no mesmo sentido, olha aqui, ó. Olha, ele sobrepõe a reta S, ó, tá? Então aqui eu escrevi as duas retas, a reta R em vermelho e a reta S em amarelo. Botei um em cima do outro, e isso são retas coincidentes, tá? Por isso que a gente escreve ali, ó, no canto, R igual a S. A gente está simbolizando, tá? Que essas duas retas se coincidem, se encontraram no mesmo lugar sem combinar antes, tá bom? Vamos ver então mais uma posição relativa aí das duas retas. Retas concorrentes. Temos aí, duas retas possuem um único ponto em comum, tá? Além disso, né? Além disso, vocês podem ver na nossa imagem que eles pertencem ao mesmo plano, né? Temos em questão aí o plano alfa, temos uma reta R em azul e uma reta S em vermelho. Tá? Reforço aqui para vocês, tá? Que esse S, embora não pareça, ele é um S minúsculo, tá bom? Então, o que aconteceu aí? Nós temos aí uma reta R que está numa determinada posição no plano, tá? Temos aí um S que está numa posição diferente, mas eles têm algo em comum. Eles têm em comum esse ponto aqui no meio, que foi chamado aí de ponto A. Esse ponto A, ele está justamente no cruzamento das duas retas, tá? Então, para simbolizar isso aqui de forma matemática, a gente escreve assim, ó, que esse ponto A, ele está na interseção das retas R e S. Então, a gente faz R, interseção S, igual a um conjunto com um único elemento, ó, o ponto A. Tá aqui, ó. Essa escrita matemática que nós temos aqui embaixo, essa espécie de legenda, é exatamente a situação que está ocorrendo na nossa imagem, tá? Duas retas que são concorrentes, elas possuem um único ponto em comum, que é justamente a interseção entre elas. E nós temos mais uma situação ainda, ó. Vamos ver aí. As retas paralelas. Acompanhe comigo. As retas paralelas, quando duas retas não possuem ponto em comum, mas elas são coplanares. Olha só aí a palavrinha coplanares. Existe uma
uma frase popular, né, que diz que retas se encontram no infinito, tá? Isso é lenda, tá, gente? Quando duas retas se encontrarem em qualquer lugar do espaço, elas deixam de ser retas paralelas, tá bom? Elas nunca se trocam, nunca se cruzam, tá? Se cruzarem, elas deixam de ser paralelas, tá? Então nós temos aí novamente um plano alfa, tá? E temos aí um ponto R, aliás, uma reta R, tá? Que ela está aí numa posição, numa direção parecida com a da reta S, tá? Parecida, elas estão aí numa mesma inclinação, né? Se a gente, por exemplo, traçasse aqui uma reta, projetasse aqui uma reta aqui embaixo, ó, a gente poderia ver que eles formavam um ângulo aqui, ó. Eles formam o mesmo ângulo, ok? Então, eles estão no mesmo ângulo, mas não estão no mesmo local. Estão em dois locais diferentes. Então, eles não se tocam, não se cruzam, tá? Embora estejam aí na mesma inclinação, eles não se cruzam, tá? Então, a gente diz que R vai ser paralelo a S, tá? Quando a sua interseção for vazia. R interseção S é vazio, tá? Esse vazio significa pra gente que eles não se tocam, não se cruzam, tá bom? Então, nós temos aí a nossa terceira situação, né, que são as retas paralelas, tá bom? Então, são essas três posições, tá? Ou elas são coincidentes, elas se coincidem aí totalmente, né? Ou elas se tocam em apenas um único ponto, que são as concorrentes, ou elas não se tocam, tá? Estão aí numa posição aí, inclinação parecida, né? Com a mesma inclinação, mas em momento algum elas se tocam, tá? Que são as retas paralelas, ok? E existe ainda uma quarta situação. Vamos analisar essa quarta situação aí? Vamos ver aí as retas reversas. Acompanha aí comigo. No caso aí das retas reversas, olha só. Quando duas retas não possuem ponto em comum, mas também não são coplanares. Então percebam aí que ela tem uma diferença, tá? Você pode ver aí na nossa imagem que nós temos um plano alfa, tá? Nós temos aí a reta R e também uma reta S, só que apenas a reta S pertence a esse plano alfa. O plano a reta R, ele só fura, né? É como se ele só apenas furasse o plano alfa, mas ele não pertence, ele não está aí todo contido nesse plano alfa. Então, a gente não pode dizer aí que essas retas são coplanares, eles não pertencem ao mesmo plano, tá? Um exemplo bem prático que eu costumo mostrar aí, para mostrar essa reta reversa, é um cubo. Vou mostrar aqui o esquema de um cubo para vocês, ó. Vou montar aqui um cubo rapidamente. Nós temos aqui, ó, como reta reversa, vou marcar aqui para vocês. Seria então essa reta aqui, ó, essa vertical dessa aresta, tá? Com essa daqui, ó, por exemplo, que passa desse lado aqui do cubo. Essas retas aí não estão no mesmo plano, tá? Elas não se cruzam, tá? Então, elas são chamadas aí de retas reversas, tá bom? Só para acrescentar aí mais um exemplo para mostrar aí com mais clareza essa situação das retas reversas. Ok? Muito bem, então nós temos aí então todas as situações que foram trabalhadas com relação a essas posições, não é? Das retas, dos pontos com os planos. Então a gente vai aqui fazer uma análise, vamos ver alguns exemplos e analisar juntos, tá? Essas posições relativas. Acompanha aí comigo. Temos aí o exemplo 1, ó. De acordo com a pirâmide de base quadrangular, responda às questões. Então essa é uma pirâmide tradicional, né, vamos dizer assim. Ela tem a base quadrada, temos ali os vértices identificados aí como A, B, C e D, lá embaixo, né? E no topo da pirâmide, mais um vértice chamado aí de E, tá? Vamos ver então nossas perguntas. Na letra A, temos aí, ó, por regiões, de quantos planos as faces dessa pirâmide são formadas?
E a letra B diz assim, ó, cada vértice da pirâmide está contido em quantos dos planos indicados no item A? Então vamos lá, vamos voltar aí para a nossa imagem. Vamos verificar aí quantos planos, né, existem aí nessa pirâmide. Os planos, eles estão contidos aí justamente nas nossas faces da pirâmide, né? Então, se a gente fizer aqui, por exemplo, uma planificação dessa pirâmide, a gente vai ter o quê? Se a gente fizer uma planificação, se a gente abrisse essa pirâmide, a gente ia ter isso aqui, ó, a base, né, quadrada. Aí, nessa ponta, eu teria uma face. Na outra, eu teria aqui a outra face. Aqui é a outra face e aqui é a outra face, tá? É como se eu estivesse aí desmontando a pirâmide, como se eu estivesse abrindo ela, né? Então, aqui, ó, cada triângulo que você está vendo na imagem é uma face lateral da pirâmide. E esse quadrado que está ao centro é justamente a base da pirâmide, né? Então, como a base é quadrangular, é um quadrado, né? Nós temos, então, ao todo aí, ó, você pode contar comigo aí, 1, 2, 3, 4, 5 planos. Então, vamos voltar aí na questão A, vamos responder essa questão. Ela pergunta aí, por regiões de quantos planos as faces dessa pirâmide são formadas? Então, a gente pode responder agora, ó, formadas por 5 planos. Cada face é um plano dessa pirâmide. Ok? Vamos analisar novamente aí a letra B, ó. Ela pergunta assim, ó, cada vértice da pirâmide está contido em quantos dos planos indicados no item A? A gente tem que lembrar que os vértices são aqueles pontos, né? Identificados ali como A, B, C, D e E. Então, a gente vai analisar para cada vértice em quantos planos eles são contidos. Vamos voltar na nossa imagem da pirâmide aí? Então, olha só, vamos analisar aqui, começando com o ponto A. O ponto A, ele está, ao mesmo tempo, ele está aqui no plano da base. Vou pintar aqui, ó, com esse plano aqui todinho da base, ó. Ele também está no plano lá de trás, dessa face aqui, ó, do lado, tá? E também está nessa face aqui da frente, tá? Então, o vértice A, ele está contido em 3 dos planos, dos 5 planos da pirâmide. E da mesma forma, o vértice B também vai estar contido em 3 planos, né? O vértice C também vai estar contido em 3 planos e o D também. O único que vai estar aí em 4 planos é o vértice E. Vamos lá para o topo, ó. Ele está aqui no topo. Como ele está aqui no topo, ele está fazendo parte, então, dessa face aqui, né, desse plano aqui. Ele está fazendo parte dessa face aqui da frente, está fazendo parte dessa face aqui lateral e também tem uma outra que é lá de trás, ó. A face lá de trás também, ele também faz parte daquele plano de lá. Então, ele está contido aí em 4 dos 5 planos que temos na pirâmide. Então, a resposta aí, vamos voltar para o nosso item. Isso. Então, ó, cada vértice da pirâmide está contido em quantos planos indicados no item A? Então, aí a gente vai responder aqui. O vértice A, cadê? O vértice A, B, C e D estão contidos em 3 planos. Pertence a 3 planos. E o vértice E pertence a 4 planos. Ok? Essa então é a resposta aí para a letra B. Tá bom? Então perceba que a gente aprendeu aqui hoje vários conceitos, né, vários nomes diferentes com relação a essas posições, tanto dos pontos, quanto das retas, quanto dos planos, e agora a gente está praticando um pouco, tá? Vamos ver então mais um exemplo para a gente analisar juntos essas posições. Acompanhe comigo. Temos agora aí o exemplo 2. Olha só o que ele diz aí.
Observe os pontos de A a K, tá? Nos vértices, nas arestas e nas faces do cubo abaixo. Verifique se os pontos indicados em cada item são ou não colineares e coplanares, ou seja, se eles estão alinhados e se eles pertencem também a um único plano. Então vamos ver nossos itens aí. Na letra A, temos que analisar os vértices os pontos A e D. Na letra B, vamos analisar aí os vértices A, F e E. E na letra C, os pontos, né? Estou chamando de vértice, mas é ponto. Ponto H, I e D. Ok? Vamos lá, então, voltar para a nossa imagem. Vamos começar, então, com a letra A. Vamos analisar os pontos A e D. Olha só. O ponto A, você pode observar que ele está aqui no vértice, né? Aqui no vértice do nosso cubo. E o ponto D, ele está aqui nesse outro vértice do cubo. Então, como eles são vértices, a gente pode dizer que eles são colineares, tá? Eles podem, a gente consegue traçar aí uma única reta, fazendo com que os dois pontos estejam contidos nessa reta, né? Vamos traçar aqui, ó. Vou tentar acertar aqui uma reta. Essa reta entre A e D seria, vamos trocar a cor dele, seria o que a gente chama aí de diagonal do cubo. Então aqui um ponto indo do A até o D, ó, eu consigo traçar uma reta que contém os dois pontos. Então a gente pode afirmar que eles são colineares. E será que eles são coplanares? Será que a gente pode traçar aí um plano que contém esses dois pontos? Sim. Então, podemos observar aqui que nós temos, ó, um plano que contém justamente os pontos A e D, além de outros, né? Mas nós podemos traçar aqui um plano que contenha os pontos A e D. Então, nós temos sim um plano, então nós podemos chamá-los de coplanares. Então, na letra A, a gente vai responder lá que eles são, sim, colineares e também que são coplanares, tá bom? Vamos voltar aí para o nosso item e relembrar qual foi o item B. No item B, nós vamos analisar o ponto A, F e E. Vamos lá analisar, então. Vamos voltar para a nossa imagem. Olha aí, ó. O ponto A, F e E, vamos identificá-los. O A, a gente já sabe que ele está aqui no vértice, né? O ponto F está aqui nesse outro vértice. E o E está aqui nesse outro vértice. Então, nós temos aí 3 posições que são arestas do cubo, são vértices do cubo. Então, a gente não vai conseguir traçar com uma única reta esses 3 pontos, tá? Então, a gente já pode afirmar aqui que eles não são colineares. Mas nós podemos, sim, traçar aqui um plano que contenha os 3, ó. Se nós pegarmos aqui, ó, esse plano aqui, ó, contém os 3 pontos, A, F e E, ok? Não são colineares, mas são, sim, coplanares. Então, aqui, a gente pode responder aqui na letra A, que são colineares e coplanares. Na letra B, a gente fala que não são colineares, mas são coplanares. E aí falta analisar a letra C. Na letra C, a gente tem que analisar os pontos H, I e o D. Vamos lá, então. Analisar aqui os pontos H, I e D. A gente vai identificar, então, aqui o ponto H como vértice lá atrás, ó.
O ponto I está aqui, ó, no meio termo entre H e D. Olha aqui, ó. Já pode analisar aqui que eles são colineares, né? A gente pode traçar uma reta que contém esses 3 pontos, inclusive a diagonal aqui da face de baixo, não é? E ao mesmo tempo, nós temos também um plano, ó, que contém esses 3 pontos. Um plano que contém justamente os 3 pontos. Então, na letra C, a gente pode dizer, então, que são colineares e também coplanares, que nem a letra A. Opa. Então, vamos lá escrever. Colineares e também são coplanares. Bom, respondemos, então, as nossas questões. Muito bem, então é isso. Nós vimos aí algumas posições, né, relativas aí a plano, ponto, e lá temos ainda mais um exemplo. Vamos verificar aí o verdadeiro e falso. Acompanhe comigo. Muito bem, então vamos ver o exemplo 3, ó. Verdadeiro ou falso. Vamos analisar aí cada uma dessas afirmações. Olha só, a letra A está dizendo aí que 2 retas ou são coplanares ou são reversas. A gente pode entender da seguinte forma. 2 retas são pertencentes ao mesmo plano, né? Ou não. No caso de reversas, são 2 retas que não pertencem ao mesmo plano. Então, a gente pode entender que sim, né? Essa afirmação aqui ela é verdadeira, tá? Porque aqui está dizendo que ela pertence ao mesmo plano ou não pertence ao mesmo plano, tá? Quando ela está dizendo aí que são reversas, a gente pode entender dessa forma, que elas não pertencem ao mesmo plano, tá? Não são coplanares. Então, sim, a letra A é verdadeira, tá? Na letra B, 2 retas distintas determinam um plano, tá? Essa aí não é verdadeira, tá? É um item falso. Vou explicar para vocês por quê. Quando eu tenho aqui, por exemplo, uma reta que é paralela a uma outra, eu posso ter um plano que contém aí a primeira reta, vou fazer assim, ó, um plano que contém a primeira reta e um outro plano que contém a segunda reta, tá? Distintos também. Para formar um único plano, tá? Para que essas 2 retas determinem um único plano, elas precisam ser concorrentes, tá? Aí sim eu vou ter garantias de que essas 2 retas estão aí contidas num único plano, tá? Então esse item da letra B, ela é falsa, tá? Vamos agora para a letra C. 2 retas distintas, não paralelas, tá? São reversas. Esse item, ele é falso também, tá? Porque não existe só retas paralelas, né? Aliás, ou retas reversas. Elas podem ser concorrentes. 2 retas distintas podem ser concorrentes, como eu mostrei aqui na nossa imagem há pouco. Elas podem ser aí concorrentes. Então, é claro que ela é falsa. São 2 retas distintas que não são nem paralelas nem são reversas, são concorrentes. Então, pronto. Ela é falsa. E, por último, a letra D. 2 retas coplanares, ou seja, que pertencem ao mesmo plano, ou são paralelas, ou são concorrentes, ou são coincidentes. Tudo isso aí é verdadeiro, ó. 2 retas podem ser coplanares, pertencem ao mesmo plano, podem ser paralelas, sim, podem ser paralelas, podem ser concorrentes, sim, podem ser concorrentes, e sim, podem ser coincidentes também. Então, a letra D é o item verdadeiro, tá bom? Fazendo essa análise, então, a gente conseguiu verificar o verdadeiro e falso de cada um, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais aí sobre a posição relativas desses elementos, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido aí um pouco mais essa relação que existe aí na posição de cada um deles
E eu agradeço então a atenção de vocês. A gente se despede por enquanto. Até a próxima aula. Até mais.